Olá, temos aqui um exemplo de carga elétrica. Um corpo possui carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, calcule a quantidade de partículas que faltam para que o corpo esteja neutro. Aqui eu já descrevi a fórmula, que carga elétrica é igual a N, quantidade de partículas, vezes o E, carga elétrica fundamental da partícula. Essa carga elétrica fundamental da partícula ela sempre vai ser dada como 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então esse número já é um número constante, sempre vai ser isso. Seja próton ou seja elétron, sempre vai ser esse valor da carga elétrica do próton ou do elétron. Então ele está querendo saber, ele está me dando o valor da carga, que 1,6 vezes 10 a menos 6. Então tem um corpo que está carregado com esse valor de carga elétrica. A carga elétrica fundamental da partícula, que é o valor constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele está querendo saber, calcule a quantidade de partículas que faltam para que o corpo esteja neutro. Um corpo neutro é aquele corpo que tem quantidade de prótons e de elétrons iguais. Se o corpo tem uma determinada carga, significa que eu tenho uma diferença entre prótons e elétrons. Aqui ele não está dizendo se é positivo ou negativo. Então, de qualquer forma, eu estou tendo carga, ou seja, eu tenho uma diferença entre prótons e elétrons. Então, isso faz com que o corpo não esteja neutro. Ele quer saber a quantidade de partículas que faltam para que o corpo esteja neutro. Ou seja, eu quero estabelecer qual é a quantidade de partículas que fazem com que ele esteja carregado. Porque se ele está carregado, aqui 1,6 10 a menos 6, então significa que eu tenho uma determinada quantidade de partículas a mais que fazem com que ele esteja com uma determinada carga elétrica. Então eu quero calcular esse valorzinho de E. A fórmula do conceito carga elétrica é sempre essa, Q é igual a N vezes E. Carga é igual ao número de partículas vezes a partícula fundamental. Colocando esses valores, então, nós vamos ter Q é igual a N vezes o E. O que ele me dá? Aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 6. Então, aqui, 1,6 vezes 10 a menos 6. Igual N, número de partículas, não conheço. Continua sendo N. Vezes o E. 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu quero calcular esse valor de N, quem não é N vai ter que passar para o outro lado. Quem não é N? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ficar com 1,6 vezes 10 a menos 6, dividido por esse 1,6 10 a menos 19 vai passar para cá. 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem ficou do outro lado? O N. Efetuando esta divisão, aqui, só para deixar vocês mais legalzinho. Fazer a divisão, parte numérica com parte numérica, base 10 com base 10. N, então, vai ser
1,6 dividido por 1,6 vai dar 1. Vezes 10 elevado a menos 6 menos 19. Divisão de potências com a mesma base. Aqui eu tenho 10 a menos 6, 10 a menos 19. Divisão de potências com a mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Eu vou ter aqui menos 6 menos o menos 19. N vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 6. Menos com menos dá mais. N vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 19 menos 6 dá 13. Maior menos o menor. 19 menos 6 dá 13. Conserva o sinal do maior. O maior é o 19, então conserva o sinal dele positivo. Então essa quantidade N, quantidade de partículas, é 1 vezes 10 a 13. Como aqui no exercício ele não diz se ele é próton ou se ele é elétron, a gente pode assumir que, como ele está dando o valor de carga 1,6 10 a menos 6, um valor positivo, significa que ele tem mais próton do que elétron. Calcule a quantidade de partículas que fazem com que faltam para que o corpo esteja neutro. Então, para que ele esteja neutro, se ele está positivo, carregado positivamente, é porque ele tem mais próton. Então, está faltando essa quantidade de elétrons. Tá ok? Um abraço.